9 razões pelas quais deves aumentar o consumo de carne na tua dieta e não diminuir. Razão número 1. A carne, ao contrário das plantas, não contém antinutrientes. Antinutrientes são mecanismos de defesa da própria planta. Assim como todos nós e os animais, elas também não querem morrer e por isso criam mecanismos de defesa para se defenderem. O mais conhecido é o glúten, contudo há mais 18, como os fitatos, as lectinas, saponinas, goitrogénios e os oxalatos. Estes antinutrientes bloqueiam a entrada de certos nutrientes, nomeadamente minerais, como o magnésio, o ferro, o selênio, o zinco, que são muito importantes no nosso sistema imunitário. Por isso, dependendo da tua condição de saúde, poderá ser muito vantajoso eliminar por um tempo os antinutrientes da tua dieta. Razão número 2. A carne é o alimento com maior biodisponibilidade nutricional. A carne, além de não ter antinutrientes, como eu falei, tem uma grande quantidade de nutrientes, nomeadamente vitaminas lipossolúveis, muito importantes para a saúde oral, saúde cerebral, óssea, cardiovascular, como a vitamina A, D, E e K2, assim como vitaminas do complexo B, muito importantes para a produção de energia, vitamina B1, B3, B6, B9, B12. Também tem uma grande quantidade de proteína e proteína completa, de fácil absorção pelo ser, assim como creatina, carnosina, carnitina, taurina, que são aminoácidos muito importantes não só na construção muscular, mas também na função cognitiva e que apenas estão presentes na carne. Além disso, tem muito colagênio, é a fonte principal de colagênio, sobretudo caldoços, torresmos, orelha de porco, também mocotó, mão de vaca e por aí fora. Tem muitos minerais como potássio, magnésio, ferro, selênio, zinco, iodo, assim como uma excelente fonte de boas gorduras, com muito ômega 3. Razão número 3. Não precisas de contar calorias para alcançares o teu peso ideal. Sabias que a epidemia de obesidade nos Estados Unidos começou após as diretrizes de alimentação baixa em gordura saturada e demonização da carne? Antes dos anos 70, era muito difícil e raro ver pessoas obesas e com excesso de peso na rua, pois nessa época ainda não havia a pirâmide alimentar que tinha base sólida de pão, massas, cereais, arroz, feijão e soja. Tu tens um contador de calorias natural e está no centro do teu cérebro, chama-se hipotálamo. Mas o hipotálamo só acusa que está repleto e cheio e que não precisa de mais comida quando há uma grande entrada de proteína e essa proteína deve ser de origem animal, pois é a proteína mais completa. Por isso é que é muito fácil de comer muitas pizzas, bolachas, chocolates, gelados, pois são alimentos que têm pouca proteína e muito hidrato de carbono e óleo vegetal. Já a carne é o contrário, é muito difícil fazer overeating de carne. Por isso, se priorizares a carne na tua dieta, com certeza irás melhorar a compulsão alimentar e outros distúrbios alimentares, o que hoje em dia já está mais do que visto que é uma grande estratégia de controle de peso. Bom, razão número 4. É o principal fator de desenvolvimento cerebral e função cognitiva. O consumo de carne teve um grande impacto na evolução humana, pois existem várias razões para isso, pois primeiro é que é uma grande fonte de energia, vitaminas, minerais, como já vimos, o que são muito importantes para a função cerebral, função mental, cardíaca. Além disso, também temos um acesso a calorias concentradas. Em épocas de escassez, os nossos ancestrais não conseguiam encontrar mais nenhum alimento, como frutas, tubérculos, bagas. Contudo, a carne dava-lhes tudo aquilo que eles precisavam. Então, tinham muitos nutrientes num alimento só. Além disso, também ajudam muito o desenvolvimento social e a colaboração entre seres humanos, porque para poder caçar um grande animal precisávamos de nos organizar em tribo e criar lanças e outras ferramentas para conseguirmos caçar de forma mais eficaz, assim como nos comunicarmos uns com os outros e preparar a estratégia de caça. Além disso, a partilha e o convívio na alimentação foi muito importante nesse desenvolvimento social na evolução humana. Razão número 5, aumento da longevidade. Bom, todos os fatores que eu falei até agora estão diretamente ligados com longevidade,
Podemos ver isso com Hong Kong, Macau e Japão, que são os 3 países com maior esperança média de vida, que ronda os 84 anos, e são exatamente os países com maior consumo de carne per capita. Já a Índia é um dos países com menor consumo de carne, mas um dos países com maior prevalência de doenças cardiovasculares, sendo que 1 em 4 pessoas morrem por ataque cardíaco. Claro que há outros fatores envolvidos na longevidade, nós sabemos disso, mas já que temos que comer todos os dias e se estamos a fazer de forma errada, em que estamos a ficar desnutridos porque o alimento que comemos não tem nutrição, já é meio caminho andado para as coisas correrem mal, certo? Razão número 6, a carne não causa alergias. As alergias mais comuns são as nozes, amendoim, marisco, trigo, soja, peixe, leite de vaca e ovos. Mas ouviste alguma carne aqui? Ou já ouviste alguém dizer que passou mal por comer carne? Se sim, é porque essa pessoa comeu carne com molhos, que tinham óleos vegetais, que bebeu muito álcool, que comeu com hidratos de carbono refinados, açúcar, etc. Ou seja, geralmente o típico comedor de carne também come outros alimentos que sim são prejudiciais. Então não é justo culparmos a carne pelo que o acompanhamento fez. Também temos que ter... Razão número 7. Previne e cura doenças modernas, como doenças autoimunes e doenças crónicas. As doenças modernas aumentaram na década de 70, quando a banha e a manteiga foram substituídas pelos óleos vegetais, como óleo de soja, óleo de canola, milho, girassol. E as carnes, peixes e ovos foram substituídos pelo pão, massas, arroz, bolachas e farinhas. Estudos mostram que mudanças na dieta ao longo do tempo tiveram um impacto significativo na prevalência destas doenças. Antes, a carne, bem como o uso de gorduras animais, eram amplamente utilizadas na alimentação humana. No entanto, também desde os anos 70 temos visto um aumento na prevalência de doenças cardiovasculares, de diabetes, autismo, Parkinson, Alzheimer, e foi exatamente a partir do momento em que houve esta demonização das gorduras saturadas, da manteiga, da banha e da carne em geral. Também relembrar que há certas tribos que atualmente ainda seguem os conselhos dos seus ancestrais, como os Inuits, os Hadza, também os Maasai, os Tsatan, e eles têm a particularidade de comer muito poucas plantas e muita carne. Razão número 8, a carne também melhora a função digestiva e intestinal. Além de ser um multivitamínico, como já vimos, o pH do nosso estômago tem pH 1.5, que é o mesmo pH das hienas e dos abutres, mais ácido do que o dos carnívoros, como o leão e o gato, e muito mais ácido do que o dos herbívoros, que tem pH 6, é praticamente neutro. Ou seja, a nossa digestão é muito diferente de qualquer herbívoro, como o gorila e a vaca. Isso, aumentar o consumo de carne, sim, vai melhorar muito a digestão e a função intestinal, e assim combater qualquer doença que está relacionada com esses órgãos, como a gastrite, doença de Crohn, o síndrome de intestino irritável, flatulências, dispepsia, acidez. E por último, temos que a carne, sendo de pasto, sendo de pecuária regenerativa, extensiva, é muito ética e sustentável. Pois ao contrário de dietas veganas, que são muito agressivas para os animais, pois em uma vaca nós temos apenas uma morte e alimento que dá para 300 dias, comendo 1 kg de carne por dia. Se a carne tem 300 kg, dá para mais do que uma pessoa comer, uma família, e não só comer, é estar bem nutrida. Tem, contudo, para cultivar meio quilo de grãos, como o arroz, que é comida para menos de um dia e com muito poucos nutrientes, mais ou menos 25 animais morrem, nomeadamente raposas, toupeiras, ratos, pássaros, minhocas, caracóis, peixes, devido às ceifeiras e todo o material que existe nos campos agrícolas para fazer o cultivo de vegetais, assim como todos os pesticidas que vão desaguar aos rios e aos mares. Eu sei que isto é um tema bem delicado e que não há muita consciência, sobretudo na comunidade plant-based. Eu própria não sabia, depois de 7 anos de vegetarianismo, fiquei muito indignada, e é muito importante haver esta consciência de sustentabilidade. Também apoiar sempre a economia local, comprar produtos do próprio país, da própria cidade,
E, claro, relembrar que saúde é um somatório de hábitos. São vários os pilares. Temos a alimentação, o sono, o movimento, o ciclo circadiano, o biohacking em geral. Mas com isto destaco a grande importância de cuidar do nosso corpo, que afinal é o nosso próprio templo. Escolher uma alimentação correta, rica em nutrientes, é essencial para fornecer ao organismo o que ele precisa e para funcionar adequadamente. Cuidar do corpo é uma forma de nos valorizarmos, de valorizar quem amamos e de cumprir o nosso propósito de vida. Bom, e com isto é tudo. Muito grata por me ouvirem. Partilhem com quem quiserem, subscrevam ao canal e comentem o que é que acham sobre o assunto. Fiquem bem e até já!